capítulo 26, e versículo 31. Hoje eu quero pregar a respeito de 4 sinais que uma pessoa demonstra que está renunciando à sua fé em Deus. A pessoa que está renunciando à sua fé em Deus, irmãos, ou que está prestes, a largar o evangelho, abandonar Jesus e ir para o mundo, ela dá 4 sinais. Eu falei quantos sinais? Ela dá 4 sinais de fraqueza. E nós vamos observar cada um deles aqui com muito carinho, porque de repente alguns de vocês já estão dando esses sinais, mas ainda vocês não se atentaram para isso, e a gente precisa se atentar. Quem está entendendo? Porque se a gente não se atentar, se nós não se atentarmos, nós podemos cair na fé. E não tem coisa pior do que o crente cair na fé. É terrível, sim ou não? Quando você cai na fé, irmãos, o inferno faz uma festa grande para comemorar o seu fracasso. Diga, está amarrado. Não vamos deixar o inferno fazer festa, não. Amém, pessoal? Vamos ficar firme com Jesus até o fim. Diga glória a Deus. O texto, irmãos, diz assim, Então, Jesus diz a todos, todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o quê? O mesmo. Irmãos, Jesus sabia que Pedro ele ia ter um momento de fraqueza. Jesus sabia que Pedro, no momento da perseguição, ele ia negá-lo. Porque Jesus conhece o nosso futuro, sim ou não. Ele sabe do nosso presente e ele sabe do nosso futuro. Significa dizer, ele sabe o que está acontecendo com você agora, ele conhece o seu estado agora, e ele sabe o que vai suceder com você daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3, daqui a 4, daqui a 5, daqui a até 10 anos. Ele conhece o nosso futuro, ele sabe quem somos e o que pode acontecer conosco, sim ou não. Jesus sabia, irmãos, que Pedro iria negá-lo. Ele sabia que Pedro, ele não era forte o suficiente, firme suficiente na fé para enfrentar essa tentação e ficar firme. Não só ele, mas os demais. Porque não foi só Pedro que negou Jesus. Os demais discípulos também negaram. Você veja que quando Jesus é preso, não só o Pedro nega Jesus, abandona Jesus, mas os demais fazem a mesma coisa. Então Jesus estava ali com um grupo de discípulos muito fracos na fé, homens que ainda nem haviam se convertido, pessoas que ainda não haviam passado pelo processo do novo nascimento, ou seja, eram pessoas que estavam em estado de fraqueza. Eram pessoas que andavam ainda na carne. Eles seguiam Jesus só por empolgação. Quem está entendendo? Só por empolgação.
Mas eles ainda não haviam nascido de novo. Eles ainda não haviam adquirido uma estrutura de fé a ponto de passar por provações e ficarem firmes. Então Jesus, sabendo das fraquezas de Pedro e dos demais, ele diz aqui, e Jesus lhes diz: todos vós esta noite vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Jesus estava certo aqui, sim ou não? Ele estava certo? Sim. Ele falou: olha, quando o pastor for ferido, o pastor que ele falava era ele mesmo. Ele sabia que ia ser ferido, ele sabia que ia ser injustiçado, ele sabia que ia ser condenado. Então ele chega e diz assim: e ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão, mas depois eu ressuscitarei e irei ter diante de vós na Galiléia. Mas Pedro respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Olha só, irmãos, como Pedro é soberbo. Olha como Pedro é soberbo. Olha como Pedro se comporta diante dessa palavra. Olha como Pedro reage. Esse aviso que Jesus lhes dá. Ele diz: Senhor, ainda que todos, ele inclui aqui todos os seus irmãos, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Ele foi o primeiro a se escandalizar. Ele foi o primeiro, a reagir de uma forma negativa em relação a quem? A Jesus. Aí Jesus, vendo Pedro nessa empolgação, querendo se sentir mais crente do que os outros, querendo se sentir mais ungidão, mais consagradão, mais firme, ele diz: Pedro, para de ser besta, deixa de ser soberba, para de se sentir melhor do que os outros, porque ainda esta noite, antes que o galo cante, você vai me negar quantas vezes? 3 vezes. Você vai me negar 3 vezes, Pedro? Aí Pedro replica a Jesus, responde, vamos lá. E disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o quê? O mesmo. Olha como ele foi soberbo. Ainda, se for necessário, Senhor, morrerei contigo, mas não vou te negar. Irmãos, Pedro falou besteira, Pedro falou bobagem, ele falou abobrinha. Ele deveria ter feito o quê? Ele deveria ter dado atenção ao que Jesus falou, deveria ter dado ouvidos ao que Jesus falou, e deveria ter ficado em estado de alerta, em estado de vigilância. Mas a soberba dele foi tão grande que ele não ouviu o que Jesus falou, ele não deu atenção aos conselhos do Senhor. Escuta aqui para mim, escuta aí. Antes de você cair, tropeçar, vacilar, ir para o pecado, irmão, Deus lhe dá diversos avisos. Quem está entendendo? Antes de você cair, tropeçar, Deus te dá diversos avisos. Ele fala contigo, ele te exorta, ele te repreende, ele te corrige, sim ou não? Antes de você pecar. Porque às vezes você está se sentindo assim tão bem, tão consagrado, tão ungido, que você acha que você não vai tropeçar.
que você acha que você não vai cair em pecado jamais. Você acha que você é forte, mas na verdade você está fraco. Quem está entendendo? A pessoa que está fraca, irmão, na fé, vacilando com Deus, ela nunca admite isso. Você já parou para pensar? Quando a pessoa está fraca na fé, vacilante na caminhada com Deus, ela nunca aceita que ela está nessa situação. Ela nunca aceita. Você pode chegar para uma pessoa que está meio cambaleando na fé, que está meio fraca, que está meio assim, sabe? Que está meio assim, meia lá, meia cá na fé, e dizer: fulano, ei, você precisa buscar mais a Deus, viu? Não, eu estou bem demais, eu estou firme. Olha que você não está. Você não está bem. Você não está muito firme. Você está meia fraca. As suas obras, o que você está fazendo aí, não está certo. E você precisa despertar para buscar mais a Deus. Não, eu estou bem demais, eu estou firme, eu estou tranquilo. Não, você está me julgando. Deus conhece meu coração. Deus sabe que eu estou firme e forte e jamais vou vacilar. É a pior ilusão que a pessoa tem na vida, é achar que ela está firme demais, forte demais. Irmãos, escute bem o que eu vou falar. Nós só somos fortes quando Deus está sendo prioridade na nossa vida. Posso ouvir um amém na igreja? Nós só somos fortes quando Deus está sendo prioridade na nossa vida. Se você é aquela pessoa que não prioriza Deus na sua vida, que não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, irmãos, você é fraco. A Bíblia diz que a árvore se conhece pelos frutos. Basta você olhar para a vida da pessoa, examinar a vida da pessoa. Você vai ver se ela prioriza Deus ou não. Você vai ver se ela está colocando Deus em primeiro lugar na sua vida ou não. É só você olhar para a vida dela, reparar a vida dela. E você vai ver se essa pessoa está priorizando Deus, se essa pessoa está colocando Deus em primeiro lugar, se essa pessoa está realmente amando a Deus. Porque quando a pessoa está amando a Deus, quando ela está priorizando a Deus, ela tem prazer na palavra do Senhor. Ela tem prazer na palavra de Deus. Ela obedece todos os requisitos de Deus para a sua vida. Ela anda na direção de Deus. Ela só faz aquilo que Deus aprova. Quem está entendendo? Quer dizer, ela tem prazer em viver a vontade de Deus. Aí sim, quando ela faz isso, ela é forte. O Pedro não obedecia a Jesus não, irmãos. O Pedro não obedecia a Jesus não. O Pedro era muito rebelde. O Pedro fazia cada coisa, irmãos. Cada coisa assim que até o diabo duvidava. Certa vez o Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, não vá para Jerusalém não. Não faça esse mal com o Senhor não. O Senhor vai para aquele lugar, vão prender o Senhor e vão matar o Senhor. Não, Senhor, não vá não. Não desce para Jerusalém não. Fica conosco. Jesus olha para Pedro e diz assim: para trás de mim, Satanás, pois você não conhece e nem sabe dos desígnios
de Deus. O Pedro, usado pelo diabo, quer impedir de Jesus completar uma obra que Deus tinha para ele. Qual era a obra? Que era salvar a humanidade. Ele tinha que ir para Jerusalém, ele tinha que ser preso, ele tinha que ser julgado, condenado, e ele tinha que ser crucificado. E Pedro queria atrapalhar. Quem está entendendo? A obra de Deus. E Jesus disse o quê? Para trás de mim, Satanás. Quer dizer, o Pedro não era uma pessoa espiritual, ele não entendia muitas coisas de Deus. Resumindo, o Pedro não era convertido. Quem está entendendo aqui, irmãos? Ele não era convertido. Ele não era firme com Jesus ainda, irmãos. E aí quando Jesus aí diz a ele, quando Jesus diz a ele: Pedro, ainda esta noite, quando o galo cantar 3 vezes, tu me negarás. Não, Senhor, jamais vou fazer isso. Vou estar com o Senhor, se possível até vou morrer com o Senhor, mas não vou te negar, não vou te abandonar. Mas não foi isso que a gente viu, irmãos. Nesse contexto você vê que Pedro nega Jesus, abandona Jesus. Então a gente precisa ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. Temos que ter humildade para ouvir, sim ou não? Primeira coisa que Deus busca em nós é humildade para ouvir a sua palavra. É a primeira coisa que Deus busca em mim e em você, é humildade para ouvirmos a sua palavra. Você sabia que para você ouvir a palavra de Deus aqui, você tem que ser humilde? Quem sabia disso? Você tem que ser humilde, porque Deus vai falar contigo, Ele vai tratar com você. E quando Ele começar a tratar com você, você não pode ser orgulhoso, você não pode ser soberbo. Não, essa palavra não é para mim, essa mensagem não é para mim. Não, essa pregação não é para mim não. Essa pregação é todinha para fulano de tal. Ah, se ele tivesse aqui para ouvir essa mensagem. Ah, se ele tivesse aqui para escutar essa palavra. Ah, se essa palavra, né? Se essa palavra aqui chegasse para ciclano. Não, às vezes a palavra é para você. Às vezes Deus está tratando com você. Ele está tratando com você, Ele está, muitas vezes, lhe corrigindo, lhe repreendendo, te dando, né, avisos. Quem está entendendo? Para você amanhã não cair em pecado. Quem está compreendendo? Aí você pega a palavra e direciona para outra pessoa, sendo que é você que está em estado de fraqueza, sendo tentado pelo diabo, sendo peneirado, e já está quase cedendo à tentação. O Pedro, antes de passar por esse fato aí, por esse episódio aí, diz a palavra que Jesus já tinha conversado com ele lá atrás. Jesus diz assim para Pedro: Pedro, eis que Satanás pediu a sua alma para cirandar. Olha aí, o diabo já tinha pedido a alma do Pedro para cirandar. Aí Jesus falou: mas não se preocupe não, porque eu já orei a Deus por ti. Entendeu? Já orei a Deus por ti. Quer dizer, o diabo já estava tentando peneirar a alma do Pedro. O que significa peneirar? É colocar a pessoa na peneira. Quem já peneirou aqui areia? Areia, né? Qualquer tipo de grão, né? Grão, qualquer tipo de grão. Areia, barro, goma, né? O pessoal costuma peneirar goma na feira. Farinha, é ou não é? O que significa? Significa o seguinte, irmão, que na peneira só passa aquele pó mais fino, tanto do barro, quanto da areia, quanto da goma ou da farinha. O trigo era peneirado também, só passava os grãos, né, cheios, os grãos bons. A palha e aquele grãozinho velho, ralé, não passava na peneira não.
Então, às vezes, Satanás, ele começa a peneirar a pessoa. Bota a pessoa na peneira e começa a sacudir a pessoa, a peneirar a pessoa para um lado e para o outro. E Jesus está só assistindo, Deus está só vendo. Está só lá do céu observando o inimigo peneirando você. E na medida que o diabo ali peneirando, botando você à prova, né? O diabo vai dizendo assim, ó, uma hora dessa ela passa pela peneira. Uma hora dessa ele vai cair. Uma hora dessa ele vai cair. Uma hora dessa ela vai cair. Uma hora dessa ela vai passar pela peneira. O diabo ele peneira a gente, irmão, para a gente poder cair em tentação. Mas se você está dando ouvidos à palavra de Deus, você jamais vai cair. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vai ser a sua rocha, o seu alicerce. Diga amém. Mas para a palavra de Deus ser sua rocha, ser o seu alicerce, você precisa dar ouvido a ela. E guardar onde? No seu coração. Exemplo, a pessoa às vezes está vivendo um relacionamento aí, meio que, né, esquisito. Ela conheceu uma pessoa e ela está naquele relacionamento com aquela pessoa. E aquele relacionamento a cada dia está só esquentando. Está só esquentando. É aquele namoro assim mais quente, né? Mais calente, né? Aquela coisa mais arrochada. Quem está entendendo? E Deus fala com ela: ó, vigia para você não cair em prostituição. Tem hora que o fogo quer pegar, ela vem e se afasta. Tem hora que o fogo quer pegar, ele se afasta. E Deus fica falando: cuidado, esse namoro está muito abrasado, esse namoro está muito arrochado. Cuidado, vocês estão passando muito tempo juntos. Vocês estão muito sozinhos, né? Muito sozinhos, isolados em determinados lugares. Cuidado, vigia. Esse namoro aí vai acabar mal. Vigia que esse namoro vai acabar em prostituição. E às vezes a pessoa está ouvindo esse conselho de Deus e ela diz assim: ah, essa é conversa. Eu estou firme com Deus, estou compromissado com Jesus. Jamais eu vou fazer uma besteira dessa. Não está vendo que eu não vou, não está vendo que eu não vou jogar minha salvação na lata do lixo por alguns minutos de prazer? Não, está amarrado. Estou firme com Deus. Só que Deus sabe, irmão, que a pessoa não está. Deus sabe que ela é fraca. Deus sabe que cedo ou tarde ela ou ele vai ceder. Vai ceder, porque a carne é fraca, meu irmão. Jesus falou que a carne é fraca, sim ou não. E Deus, sabendo que a pessoa cedo ou tarde ela vai ceder, então Deus já vai avisando, já vai advertindo, já vai, né, chamando a atenção da pessoa, exortando, repreendendo para a pessoa, ó, se afastar um pouco mais, né? Se manter um pouquinho mais distante, para a pessoa não ficar tão abrasada. Porque o casal cristão, meu irmão, olha aqui para mim, não pode viver em abrasamento. O namoro cristão tem que ser um namoro respeitoso. Respeitoso. O abraço respeitoso, o beijo respeitoso, sim ou não? Tem que andar em lugares, né? Público. Não pode estar muito sozinhos em determinados lugares, isolados, né? Lugar escuro, lugar, né, isolado. Não, é lugar público, né? Mãos dadas, vai dar um abraço respeitoso, um beijo respeitoso. Esse negócio, não, eu vou ficar aqui hoje na sua casa. Tem um sofá para mim aí. A moça que é séria e direita e é serva de Deus, ela diz assim, ó, tem, mas infelizmente você não vai poder dormir não. Você só vai dormir aqui na minha casa quando você for o meu marido. Aí você não vai dormir no sofá não, você vai dormir na cama, que lá dentro eu tenho meu quarto. Mas você só vai entrar lá dentro, só vai dormir comigo no dia que a gente casar, no dia que você botar uma aliança nesse dedo e me fazer sua esposa, aí a gente vai dormir
numa cama confortável. Mas enquanto isso, nem no sofá da minha casa você vai ficar. Já para casa. Some. Vai embora. Quem está entendendo? Quer dizer, a pessoa ela é vigilante. Ela não é vacilante. Ela sabe se conservar na presença de quem? De Deus. Quem está compreendendo? O pastor está ensinando aqui, irmãos. Vocês estão entendendo? Às vezes a pessoa está envolvido com a mal companhia, com aquela influência ruim, né? Não tem pessoas que têm uma influência ruim? É ou não é? A pessoa está lá com aquela mal companhia, aquela pessoa que a influência dela não é boa, a amizade dela não é boa. Ela está lá acompanhada, junta, né? Toda hora andando com aquela pessoa, toda hora do lado daquela pessoa, toda hora, né? Levando aquela pessoa para um lado, levando para o outro. E Deus diz assim para ela: olha, as más conversações corrompem os bons costumes. E Deus diz a ela: aqueles que querem ser amigos do mundo constituem-se inimigos de Deus. E Deus diz assim para ela: que não há comunhão entre luz e treva, entre os filhos de Deus e os filhos de Belial, que Belial é Satanás. Mas a pessoa continua com aquela amizade, com aquele relacionamento meloso, né? Continua do lado, acompanhando aquela pessoa para tudo quanto é lugar. Uma hora dessa, sabe o que vai acontecer? Aquela pessoa vai levar você para o mau caminho, para as práticas erradas, para o pecado. E Deus já avisou você. Porque a gente não cai em tentação antes de ser avisado por quem? Por Deus. Antes de você cair, Deus te avisa. Antes de você vacilar, Deus te avisa. Qual é a nossa? Ouvir a palavra, escutar o conselho do Senhor e dar razão a Deus. E não fazer como Pedro, né? Ficar soberbo, dizer: não, Senhor, o Senhor está errado aí, eu não vou lhe trair não. Não, o Senhor está errado, eu não vou te abandonar não. Pedro foi soberbo. O Pedro foi soberbo. O Pedro não deu ouvidos a Jesus. O Pedro foi rebelde contra a palavra de quem? De Deus. Jesus sabia o que estava dizendo. Sabia ou não sabia? Só que o Pedro se achou mais sábio do que Jesus, a ponto de rejeitar a palavra de Jesus, a ponto de retrucar o que Jesus falou, irmãos. Irmão, nunca retruque a palavra de quem? De Deus. Nunca retruque, nunca rejeite. Porque quando você retruca a palavra e rejeita a palavra, você está dizendo a Deus que Ele está errado a seu respeito e que você está certo. E na verdade, irmãos, nós sempre vamos estar errados. A Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e todo homem o quê? Mentiroso. Por mais que a gente esteja ali convicto que estamos certos, por mais que nós estejamos convictos, né, que estamos fazendo a coisa correta, no final é Deus que tem a razão. Nossas convicções é tudo errado, nosso pensamento é tudo errado. No final é Deus que está com a razão e nós estamos o quê? Errados. Quem está compreendendo aqui? O Pedro se achava na razão, se achava que estava certo, correto. Ele confiou muito nele mesmo, na sua capacidade, no seu potencial. Em outras palavras, o Pedro confiou na sua carne. Sim ou não? Quando ele falou que não ia negar Jesus. Meu irmão, não confie em você. Tem hora que você faz coisas que você diz: poxa vida, como é que eu fiz isso? Tem hora que nós não conhecemos nem a nós mesmos. Sim ou não? É verdade ou não é? Irmãos, tem hora que nós não conhecemos nem a nós mesmos. É um fato. Tem hora que você faz cada besteira
Então é que você faz cada coisa que você diz, poxa vida, como é que eu fiz isso? Meu Deus, eu não estou me conhecendo. Eu não estou me conhecendo. Meu Deus, como é que eu fiz uma coisa dessa? Mas fez. Fez por quê? Porque você achava que você jamais faria aquilo. Agora, quando você está edificado e alicerçado na palavra e fundamentado nas escrituras, você não faz o que você quer. Você só faz o que Deus quer. Que a palavra de Deus nos dá essa força para nós dominarmos a nossa carne. Quem está compreendendo, irmãos? Você está entendendo? Olha o que diz aí Provérbios. Abra aí Provérbios 13:13. Provérbios 13:13. Diz aí a palavra do Senhor. Vamos lá, João, rapidão. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será o quê? Galardoado. Quando a palavra vier até você, não importa como ela vem, se ela vier lhe corrigindo e repreendendo, chamando sua atenção, puxando tua orelha, te exortando, embora você naquele momento pense, né, que não é para você a palavra, porque tem hora que a gente pensa que a palavra não é para nós. Se não for para você, mesmo assim guarde no coração como ensino. Amém? Guarde no coração como ensino. Meu Deus, eu vou guardar essa palavra aqui como ensino. O pastor está falando essa mensagem aí, está dando essa palavra, mas não é para mim, mas eu vou guardar ela como ensino, como lição, que amanhã eu posso precisar dela. Mas a maioria das vezes, uma palavra é para nós mesmos. Mas nós somos soberbos e não aceitamos, recusamos, achando que não precisamos. E é um erro nosso, é uma falha nossa. Toda a palavra de Deus, ela é boa e ela é proveitosa para o nosso ensino, sim ou não, para o nosso crescimento espiritual. O Pedro verdadeiramente precisava dessa exortação, desse despertamento, desse aviso, porque Jesus sabia o que ia acontecer com ele e com os demais, mas a soberba dele não deixou o Pedro ouvir. Ou seja, ele rejeitou a palavra, e quem rejeita a palavra perece. Depois você vai ver o que acontece com Pedro aí, porque ele não ouviu a direção que Jesus deu a ele. Versículo 33 diz assim: mas Pedro respondeu e disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles ao lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse-lhe a Pedro: então, nem uma hora pudeste o quê? Vigiar comigo? Irmãos, essa mensagem, como eu já falei, ela vai nos mostrar 4 sinais de uma pessoa que está renunciando a sua fé. Primeiro sinal: ela não dá ouvidos mais à palavra de quem? De Deus. Ela sempre retruca a palavra de Deus. Ela sempre tem os seus próprios argumentos e rejeita a palavra. Segundo sinal: ela não ora mais
como antes. Jesus chamou Pedro e os demais para a oração. Sim ou não? Mas a Bíblia diz que eles não conseguiram orar. Em vez deles orarem, o que aconteceu? Eles foram dormir. Eles foram dormir. Ou seja, eles foram dormir em um momento que não deveria dormir. O que Jesus falou para eles? Que o pastor seria ferido e as ovelhas iriam se dispersar. E disse a Pedro: Pedro, ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Jesus sabia das fraquezas do Pedro e dos demais. Então Jesus chama eles para quê? Para oração. Essa oração seria para eles se fortalecerem, se prepararem e ficarem vigilantes, para quando chegasse a hora de Jesus ser preso, eles não caíssem em tentação a ponto de negar Jesus e abandonar o Senhor. Quer dizer, Jesus quis evitar que eles, caíssem em tentação. Por isso que Jesus leva eles para onde? Para a oração. Mas eles estavam tão debilitados que nem conseguiram orar, irmãos. E é um sinal muito ruim quando o cristão não consegue orar mais. Quem está entendendo? É um sinal terrível, né? É terrível quando você não consegue orar mais. Tem gente que já está nessa situação. Tem gente que já caiu nessa decadência espiritual. Ela não consegue mais orar. Ela não consegue mais ter aquele momento com Deus em oração. Quer dizer, ela até tenta, né? Mas não consegue. Pastor, quando eu começo a orar, aí dá um sono, pastor, e eu acabo desfalecendo. Irmãos, isso é um sinal muito ruim. É péssimo esse sinal. Quem está entendendo? É péssimo. Porque se você se diz cristão, se diz crente, e não consegue, de hipótese alguma, por mais que tente, orar pelo menos meia hora, ou quem sabe 1 hora, se você não consegue, você está muito fraco. Você está a ponto de cair na fé. Você está a ponto de renunciar à fé. Você está a ponto de largar Jesus. Quem está entendendo? Porque o cristão que está bem com Deus, fortalecido, edificado pelo Senhor, irmão, vivendo a palavra, amando a Deus, ele tem prazer de estar na presença de Deus. Ele tem prazer de orar. Veja o exemplo de Daniel. Daniel tinha prazer em estar na presença de Deus. Quantas vezes Daniel orava, pessoal? 3 vezes Daniel orava por dia, irmãos. 3 vezes, né? 3 vezes. Tem gente que não consegue orar nem 10 minutos. Nem 10 minutos. Não consegue. Aí eu pergunto, como é que uma pessoa dessa vai manter a sua vida dela? Como é que ela vai manter a sua vida cristã saudável? Como é que ela vai manter a sua fé saudável? Como é que ela vai se manter fortalecida e de pé na presença de Deus, se ela não consegue orar, se ela não consegue buscar Deus, meu irmão? Meu irmão, a oração é algo que fortalece a nossa fé. A oração nos leva para perto de Deus. A oração é um elo de ligação entre nós e Deus. A oração renova a nossa comunhão com Deus. Comece a entrar num propósito de oração lá na sua casa mesmo. Comece. Não precisa orar só não é obrigado você orar só na igreja, não. Não é obrigado você orar aqui somente na igreja, não. Comece na sua casa. Inicie aí um propósito. Meu Deus, eu quero orar todos os dias pelo menos 1 hora. Eu quero pelo menos orar 1 hora por dia. Aí você define aí os dias que você vai orar e os horários. E tem que definir até o lugar, para você não ser o quê? Incomodado. Faça isso aí, faça aí. Comece uma campanha de oração. Crie esse hábito de orar
todos os dias, pelo menos 1 hora, para você ver se a sua vida espiritual não vai ser avivada, para você ver se a sua vida espiritual não vai ser renovada, para ver se você não vai crescer na fé. Faça isso para ver, faça. Só que o Pedro e os demais estavam tão enfraquecidos que nem forças de orar eles tinham, irmãos. E isso é muito triste. É verdade ou não é? Isso é terrível. Olha só o que acontece mais. Versículo agora, quem está acompanhando comigo? Vamos no 41 agora, né, João? 41? Vamos lá. Aí diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é o quê? É fraca. Jesus falou que o espírito está pronto, ou seja, o nosso espírito está pronto. Pronto para quê? Para buscar Deus. Pronto para orar. Pronto, né, para mergulhar na presença do Senhor e ser cheio da presença de Deus. Mas a nossa carne é o quê? É fraca. A nossa carne é fraca, irmãos. Muito fraca. Por isso que você não deve ser levado pela sua carne. A carne é fraca. A carne te leva para o pecado. A carne te afasta de Deus. A carne tira você da comunhão do Senhor. Cuidado com a sua carne. Tem gente que passa 1 hora, 2 horas, 3 horas na internet, na rede social. Está lá 1 hora, 2 horas no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, nessas mídias sociais aí. Lá no Messenger, né? Fica lá. Ou então fica lá na televisão lá, assistindo na Netflix. 1 hora, 2 horas, 3 horas, né? No Prime Video e outros mais, né? Outras TVs aí, vendo filme. E ela vê diversos filmes, mas ela não tem disposição para orar. Ela não consegue orar 1 hora, não consegue buscar Deus 1 hora. Quem está entendendo? Mas gasta muito tempo na rede social e às vezes vendo filme nessas TV fechadas aí. Ô meu irmão, vamos vigiar, vamos buscar mais a Deus, porque a gente não sabe do dia de amanhã. Aproveite o tempo que Deus está dando a você de vida e consagre a Ele o seu viver. Busca a Deus, se derrame na presença de Deus, mergulhe a cada dia na presença do Senhor, irmãos. Busque a Deus como você busca água lá no deserto quando você está com sede. Quando você está com muita sede, você corre para a geladeira, você, né, bebe lá 1 litro de água. Tem hora que a sede é tão grande que você não quer nem usar um copo. É o que você pega lá e bebe na boca da garrafa, porque você está com muita sede. Aqui eu tenho meu copo de beber água. Vá buscar, João, meu copo lá dentro. Vá lá. Vá lá buscar meu copo. Eu gosto de beber muita água. Eu tenho um copo especial. Vai lá, João, rapidinho. Eu vou mostrar o tamanho do meu copo. Tem hora que a sede é tão grande que eu não quero saber de copinho descartável não, irmãos. Eu quero é meu copo. Eu não uso copo tradicional, copo normal, não. Eu uso um copo anormal, né? Porque tem hora que a sede é grande, eu quero matar essa sede, mas bebendo muita água. Eu gosto de beber para a barriga ficar desse tamanho, né? Estufada. Fica parecendo a barriga de um cavalo quando ele bebe água, né? De uma vaca, de um boi, né? Que é barrigão, né? Tem hora que eu bebo tanta água que eu tenho medo de me afogar. Mas a água faz bem para o corpo, faz bem para a saúde, sim ou não? Hidrata, revigora até nossas forças, sim ou não? É verdade ou não é? Cadê o João com o meu copo? Vai buscar meu copo. Bora, João. Deixa eu tomar água enquanto o João chega. Olha aqui o tamanho do meu copo.
pequenininho, né? É somente aqui 700 ml, quase 1 litro. Está aqui. Quando eu estou com muita sede mesmo, eu vou lá, pego o meu copo no armário, venho para o bebedouro aqui e deixo lá. E vou lá, até acelera aquela torneirinha para poder encher mais rápido. Depois eu viro. Gluto. Tem vezes que eu viro de uma vez, porque a sede é grande. Irmão, essa mesma sede que a gente tem por água, quando a gente está com sede, a gente tem que ter para buscar Deus, sim ou não? Por quê? Porque Deus, Ele é essencial. Deus é necessário na nossa vida. Amém, pessoal? E a oração faz você buscar Deus. A oração lhe aproxima do Senhor. Então, crie um hábito, crie um costume de orar a Deus. Pelo menos 1 hora por dia. 1 hora. Quem está entendendo? Isso vai renovar você. Isso vai te levar para perto do Senhor. Isso vai te edificar espiritualmente. O Pedro precisava de orar. Não só Pedro, mas os demais. E Jesus viu essa necessidade deles orar. Por isso que Jesus pega eles e leva lá para o Getsêmani, para que eles pudessem buscar ele. Mas o que é que o Pedro faz lá no jardim, lá no Getsêmani? O Pedro vai dormir. Vai dormir, irmãos. Vai dormir. E 1 hora e um momento que não deveria estar dormindo. Ele deveria estar clamando a Deus lá no jardim, juntamente com Jesus, se preparando para aquela hora da tentação, para a hora da prisão, para a hora da perseguição, sim ou não? Mas o Pedro vai lá para o Getsêmani dormir. Dormir. Como os demais também foram dormir. Aí Jesus chega e pega todo mundo dormindo. Jesus sabe que está dormindo, meu irmão. E Jesus vai, ele vai puxar a tua orelha, viu? Quem está dormindo aqui na fé e não está buscando a Deus, se prepare que Jesus vai puxar a tua orelha, porque Ele quer o teu bem. Se já não estiver puxando agora, né? Que tem gente aqui que talvez não está orando mais. Não ora mais nem quando se deita, nem quando se levanta. Não ora mais em nenhum período do dia. E está errado. Ô meu irmão, pelo menos para agradecer o alimento que está na sua mesa, né? Meu Deus, eu apresento essa comida aqui, esse alimento, obrigado pelo pão de cada dia. Pelo menos nessa hora da comida, né, irmão? Misericórdia. E quando vai deitar, meu Deus, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pelas vitórias, pelas bênçãos, pelos milagres, pelas provisões do Senhor, pelo livramento. E por todas as bênçãos que o Senhor me deu, pela proteção que o Senhor me deu. Oh Deus, obrigado. E já te agradeço já pelo dia de amanhã. Que amanhã seja muito mais abençoado. Deus se agrada disso. Quem está entendendo, pessoal? Está compreendendo, sim ou não? Ora, meu irmão, para agradecer a Deus as bênçãos, os milagres. E ora também para agradecer a Deus até pela sua salvação, pela vida nova que você tem hoje na presença dEle. Porque todos nós recebemos uma vida nova. Hoje vivemos em novidade de vida. E isso foi Deus que nos deu essa vida nova, sim ou não? Então agradeça a Deus pela essa vida nova que você tem hoje. Hoje você vive bem, você vive feliz, você vive em paz. Hoje você vive aí uma vida abençoada em todos os aspectos. Aquela perturbação acabou, aquela insônia, aquela depressão, aquela síndrome do pânico, aquela perturbação, aqueles pesadelos que você tinha, aqueles tormentos que você sofria, acabou tudo, irmãos. Hoje você está vivendo em paz. Louva a Deus pela sua nova vida. Louva a Deus. Ore e agradeça a Ele todos os dias. Diga graças a Deus. 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem 1 hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo, segunda vez, orou dizendo: meu pai, se este cálice não puder passar de mim, sem eu beber, faça-se o quê? A tua vontade. Jesus, aqui, ele diz: pai,
se esse cálice que eu vou beber, se o Senhor não puder afastar de mim, que ele estava se referindo à morte. Se o Senhor não puder afastar, então cumpra-se a sua vontade. Jesus deixou Deus cumprir a vontade dele. Ele passou pelo processo da morte. Foi fácil para Jesus? Não. A morte é algo tão terrível que ninguém aceita ela, mesmo sabendo que vamos passar pelo processo da morte, mas ninguém aceita. Quer ver? Pergunta aí ao seu companheiro, a sua companheira lá, diz assim, pergunta assim para ela assim, pergunta assim, você quer morrer hoje? O que ela respondeu? Ixi, a irmã até falou, está repreendido. A reação sempre é essa, irmão. Ninguém aceita, não. Por mais que a vida esteja ruim, né? A pessoa não quer morrer, não. Vai lá, chega para um mendigo, está lá debaixo da ponte ali, desabrigado, largado, desprezado pela sociedade, passando fome, com a roupa rasgada, sujo, fedorento. Chega para aquele mendigo lá, para aquele desabrigado, diz assim, ei, vem cá, sua vida está ruim, né, rapaz? Você quer morrer? Ele vai dizer assim, está amarrado. Quero nada, eu quero é viver. Melhor viver assim do que morrer. Ninguém quer morrer, irmão. Ninguém aceita essa ideia da morte. Jesus teve dificuldade de se entregar para ela. Ele teve, está aí, irmão. Está bem claro aí, ó. Está bem claro. E indo segunda vez, orou dizendo, meu Pai, se este cálice não puder passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Pai, se não tiver opção, então faça a tua vontade. Mas o meu desejo não era morrer, não. Mas se não tiver como evitar isso, então faça-se a sua vontade. E ele deixou a vontade de Deus prevalecer. Ou seja, ele se deixou levar para a cruz, ele se deixou ser morto ali. Ou seja, ele deixou que a sua carne fosse mortificada. Ô meu irmão, servir a Deus é algo muito bom, mas você precisa matar a sua carne. Quem está entendendo? Se você não conseguir matar a sua carne, você jamais vai conseguir servir a Deus. E quando é que a gente mata a nossa carne? É quando a gente deixa a vontade de Deus prevalecer na nossa vida. Aí a gente mata a nossa carne. Diga a glória a Deus. Enquanto a vontade de Deus não prevalecer na tua vida, você vai estar vivo para pecar. Então, aprenda essa lição aí. Para fazer a vontade de Deus, você tem que mortificar a sua carne. Se a carne não for mortificada, você vai continuar pecando, vai continuar no erro, no pecado, vai continuar desobedecendo a palavra, vai continuar retrucando a vontade de Deus para a sua vida. Aí a sua vida nunca vai mudar. Quem está compreendendo? Vocês estão entendendo, sim ou não? Amém, pessoal? Aí o texto diz assim, ó, 43. E voltando-se, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então Jesus, ele surpreendeu os discípulos dormindo 3 vezes. Primeira, segunda e terceira. Aí Jesus viu que eles estavam tão fracos, mas tão fracos. Jesus falou, vou deixar isso para lá. Jesus luta, irmãos, para a gente não cair no sono da morte. Quem está entendendo? Ele luta, irmão, ele luta. Ele fica falando com a gente, nos exortando, nos repreendendo, para a gente não cair no sono da morte. E quando a gente não obedece a ele e nem corresponde, aí ele deixa para lá. Ele deixa para lá. Por quê? Porque ele vê que você não quer. Você está resistindo, você está sendo relutante. Quem está entendendo? Você está compreendendo, sim ou não? Então, não se deixe vencer pelo sono. Tem hora que o diabo ele quer nos levar para o sono da morte.
Quando é que o diabo nos leva para o sono da morte? É quando a gente não dá mais ouvido à palavra. É quando a gente não dá mais importância a Deus. É quando a gente não prioriza mais o reino de Deus. É quando a gente não dá mais legalidade à palavra de Deus na nossa vida. Aí a gente está indo para o sono da morte. Você hoje está vivo, de pé, firme e forte. Por quê? Porque você está dando ouvido à palavra. Se você parar de dar ouvido à palavra e começar a ser rebelde com Deus, você vai cair no sono da morte. O que é o sono da morte? O sono da morte é quando você se separa de Deus. É quando você não ouve mais a voz do Senhor. Você está no sono da morte. E quem está no sono da morte, me perdoe, está condenado. Porque a partir do momento que você cai no sono da morte, você não ouve mais a Deus, você não dá mais atenção a Deus, você não acredita mais em Deus, então você está morto. E quem está morto, meu irmão, infelizmente está separado de Deus. Então acorda, desperta. Não deixe o sono da morte te pegar. Desperta para buscar o Senhor enquanto você pode achar. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Ele hoje está perto de nós e quer que a gente a cada dia se entregue a Ele e viva para Ele. Não despreze Deus na sua vida, não. Quem está compreendendo, diga graças a Deus. Agora eu quero que você aí visita aí o versículo de número... A gente está no versículo 44, não é isso? Não é isso, pessoal? Estamos no 44. Agora eu quero que você vá lá no versículo de número... Pega o 47. O 47 diz assim: e estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vindo da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciões do povo. E o traidor tinha lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar, esse o prendei. E logo, aproximando-se de Jesus, diz: eu te saldo, Rabi. E beijou. Jesus, porém, lhes disse: amigo, o que vieste? A que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram a mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortando o quê? Uma orelha. Quem foi esse que puxou a espada lá e cortou a orelha do soldado? Quem fez? Quem fez isso? Foi Pedro. Agora eu pergunto a vocês: Jesus ensinou isso para Pedro? Ele deu essa matéria espiritual, né? Pedro, quando alguém vier me fazer mal, aí você sai da minha defesa, viu, com a espada e corta a orelha, corta braço, corta perna. Jesus deu essa instrução para o Pedro, essa lição de violência? Não. Mas por que o Pedro fez isso, pastor? Por que o Pedro agiu dessa maneira? Porque ele estava na carne. Ele estava na carne. É um dos sinais. É um dos sinais que demonstra que uma pessoa está renunciando à sua fé. É quando ela começa a demonstrar obras da carne. A violência não é uma obra da carne? Sim ou não? Ou seja, a pessoa já não tem mais domínio dos seus impulsos. Ela já é aquela pessoa que já não se segura mais, ela não tem mais domínio de si. Ela está numa carne tão braba que qualquer coisinha ela estoura. Qualquer coisinha ela se zanga, qualquer coisinha ela fica agressiva, qualquer coisinha ela fica violenta. É um sinal, é mais um sinal do que a pessoa está renunciando à fé em Jesus, é mais um sinal do que a pessoa está
negando Jesus, abandonando o evangelho. É quando ela não tem mais, é quando ela não tem mais domínio da sua carne, dos seus impulsos. E a Bíblia diz que nós devemos controlar a nossa velha natureza. Amém, pessoal? Porque dentro de você, dentro de mim, existe um velho homem, existe uma velha natureza. Ela está adormecida, ela está crucificada aí dentro. Mas ela, qualquer hora ela pode aflorar. Sim ou não? Ela pode aflorar. Por isso que a Bíblia diz aqui em Gálatas, presta atenção, Gálatas capítulo de número 5, versículo 16. Gálatas capítulo de número 5, versículo 16, a Bíblia diz assim, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Amém? Tem que andar em espírito, irmãos. O diabo, ele vai criar situações para provocar sua ira, para provocar raiva em você, para provocar fúria dentro de você, para você sair do espírito e até fazer mal para uma pessoa. Cuidado, viu? Cuidado. Tem pessoas que o diabo vai usar lá no seu local de trabalho para te afrontar, para te provocar, até mesmo para te xingar e te desrespeitar, para você sair do espírito e fazer uma besteira. Cuidado, irmãos, muito cuidado nessa hora. Cuidado com aquelas pessoas que cercam você. O diabo pode usar elas. Exemplo, o diabo pode usar o seu marido, que não é cristão, que não é crente, para te provocar, viu, mulher? Para você sair do espírito e xingar ele, e brigar com ele. E aí você, quando você sai do espírito, você peca. Peca ou não peca? Porque você faz coisas que não devia fazer e fala coisas que não deveria falar. Então tome cuidado. Cuidado, porque o diabo vai criar situações para você sair do espírito. Isso vai ser na sua casa, isso pode ser na sua casa, pode ser no seu local de trabalho, pode ser lá na sua rua, o seu vizinho pode ser usado pelo diabo para te provocar. Tem vizinho que é terrível, tem vizinho que pega o lixo da frente da casa dele, varre e deixa na frente da tua casa. Você tem um vizinho desse? Alguém tem? Pega o lixo que está na frente da casa dele, varre e deixa aquele monte de lixo na sua porta. Ele faz isso todos os dias. Aí você vai lá com paciência, com muita paciência, muita longanimidade. Você vai lá, pega um saco e apanha aquele lixo, todinho e põe lá na lata do lixo. E você faz isso todo dia. Mas todo dia quando você chega, está lá o montinho de lixo para você apanhar. É provocação do demônio. Esse é o diabo te provocando para você sair do espírito e brigar com aquela pessoa. E você tem que ser vigilante nessa hora. Quem está entendendo? O Pedro não teve autocontrole, irmãos. Quando Jesus foi preso pelos guardas do templo, e ele viu que Jesus foi ali já vítima de violência, porque eles vieram prender Jesus com espadas e o quê? E porreto. E Jesus já levou logo umas porretadas logo ali, entendeu? Já foi agredido. E o Pedro, vendo aquela situação de agressividade ali dos soldados em relação a Jesus, o Pedro partiu para cima dos homens com a espada que ele havia já reservado aqui, que ele andava armado, Pedro. Misericórdia, né, irmão? Tem crente que anda armado, irmão. Diga, Deus me livre. Não, tem crente que anda armado, literalmente mesmo. Com um revólver aqui, uma pistola, uma faca. Pastor, é o seguinte, eu sou crente, mas se minha para cima eu detono. Misericórdia, irmãos. Jesus, me defenda, né? Não, irmão, a gente tem que orar. Colocar diante de quem? De Deus. A gente paga o mal com bem, né? Não, pastor, venha para cima de mim, eu detono mesmo. O pastor mesmo está fraca, pastor, misericórdia. O pastor bateu em mim, vai levar também. Não seja agressivo, não seja a favor da violência, irmão. O mundo já está tão violento
Então nós temos que fazer a diferença como crentes, sim ou não? O que Jesus falou? Se alguém lhe bater numa face, te ofereça outra. Se alguém te bater numa face, ofereça outra. Ah, pastor, assim também é ser bobo. Não, assim é ser crente, é ser cristão. Diga graças a Deus. Quem está entendendo, aplauda o Senhor bem forte. Assim é ser crente, assim é ser cristão, assim é ser de Deus, assim é dar bom testemunho. Sim ou não? Aí fica aquele crente agressivo, metido a lampião, qualquer coisinha ele está puxando a faca, riscando a faca, qualquer coisinha ele arruma confusão. Ele diz assim: eu sou crente, mas não levo desaforo para casa. Me agrediu com palavras, eu também agrido. Me ofendeu, também ofendo. Se me bater, eu devolvo a tapa. Se me xingar, eu xingo também. Não, irmão, faça o contrário. Faça o contrário. A pessoa lhe fez mal, faça o bem. A pessoa lhe deu uma tapa, ofereça outra face. Isso é no sentido espiritual. Seja humilde, entrega tudo a quem? A Deus. E Deus vai fazer justiça por você. Quem está compreendendo? Ele fará a justiça por você. Você não vai ter que arrastar uma espada, cortar a orelha de seu ninguém que lhe fez o mal. Não, deixa Deus fazer a justiça. Ele é o teu juiz. Tem julgamento melhor do que o julgamento de Deus? Não, o julgamento de Deus é perfeito. Você não precisa sujar suas mãos, nem se prejudicar fazendo mal para ninguém. Deixa Deus tratar, irmão. Só ore, coloque na mão de Deus. Deus trata aí. O Senhor é meu Deus, é meu Senhor, é meu juiz. Faça como o Senhor quiser. Está nas tuas mãos essa pessoa aí, ou essa causa, ou essa situação aí. Para mim, Senhor, está muito constrangedor, está humilhante, mas eu não vou me rebaixar não. Está tudo nas mãos do Senhor. Às vezes a causa é até uma pombagira que está no seu caminho aí, viu, mulher? Pombagira que está querendo levar o seu marido, está seduzindo ele, já deu diversas cantadas nele, e você já ouviu falar que ele já até correspondeu. E ela está só lhe provocando, dando em cima do seu marido, para ver se você vai tirar satisfação e dar uns tapa-oi nela, né? Mas você não vai fazer isso não. Entregue na mão de quem? Deus é o seu juiz. Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. Vocês já ouviram falar dessa expressão tapa-olho? É uma tapa pegando assim por cima do olho, né? Diga misericórdia, Deus dá um tapa-olho, né? Não, não faça isso não. Ora por essa pessoa. Amém, Jesus. Fica de pé, meus amados. Entender essa mensagem? Então, está aqui os 4 sinais que uma pessoa demonstra que está renunciando à sua fé. Ela não dá mais ouvidos à palavra de Deus. Ela não ora mais como antes. E ela não tem mais controle da sua carne. E era o último sinal, não dá mais tempo, mas é a questão da pessoa ficar andando longe de Deus. Quando Pedro estava prestes a atrair a Jesus, ele começou a ficar andando assim de longe. Ele seguia Jesus de longe, né? Ele já não seguia mais de perto. Então é um sinal também. Cuidado para você não se afastar a ponto de ficar aí seguindo Jesus de longe. Você tem que estar na presença dele todos os dias, toda hora, todo momento. Quem está entendendo, pessoal? Amém, Jesus? Não fica longe de Jesus não, que não vale a pena não. Amém, pessoal? Feche os olhos. Pai, abençoe a Santa Ceia, Pai, que vai ser servida agora. Os obreiros já estão aqui se aproximando, meu Deus, e se preparando já para servir a Santa Ceia. Meu Deus, as bandejas já estão, meu Deus, aqui sobre a mesa, postas, e nós vamos agora pedir ao Senhor, consagra cada elemento que aqui está na mesa, o pão, o suco da uva, Pai. Abençoa, em nome de Jesus, essa Santa Ceia. Que essa Santa Ceia seja, Pai, de renovação, de fortalecimento, de edificação espiritual. Meu Pai, que cada vida que aqui está seja tocada, envolvida, fortalecida, edificada pelo Teu amor. Pai, que essa Santa Ceia traga, meu Deus, renovo para a fé dessa pessoa e fortalecimento para a vida espiritual dela. Pois eu entrego essa ceia nas Tuas mãos. Toma a direção agora,
e cumpra a tua vontade, cumpra o teu querer. Encha todos aqui da tua santa presença, da tua santa unção, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, pessoal. Olha para mim. A Santa Ceia vai ser passada agora pelos obreiros. E a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Pois aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Eu não vou ficar aqui dizendo você pode e você não pode. Cada um se examine. Se você hoje entende, se você entende hoje e compreende que você está andando em santidade, então a Santa Ceia é para você. Porque a Santa Ceia, irmãos, ela é para os membros do corpo de Cristo. Quem é membro do corpo de Cristo está andando em santidade. Quem anda em santidade é digno do corpo e do sangue de Jesus. Pode comer, pode beber. Agora, se você não está vivendo em santidade, ou seja, se você não está separado do mundo ainda, se você ainda tem uma quedazinha pelo pecado do mundo, eu te aconselho, não comer e não beber. Agora, se você já se desligou do mundo, já se separou do mundo, já está vivendo só para Deus, aí eu digo a você, coma e beba para você se fortalecer cada vez mais. Quem está compreendendo? Então, glória a Deus. Pode passar os obreiros. Põe aí o missionário cantor, vem cear. O mestre chama, vem cear. Isso, irmãos. Os obreiros, por favor. Pode passar a Santa Ceia. Se vocês quiserem sentar para ir recebendo, sente. Aí quando você receber, você já fica de pé para a gente já em seguida participar. Em nome de Jesus. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com o celestial maná, com o celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto a alma saciar. Ouve. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem famintos a Jesus, vem ceiar. Aleluias. Aleluias. Levante agora para Deus o pão. Isso. Em nome de Jesus. Levante para Deus o pão. Diga: meu Deus, aqui está na minha mão esse pão que representa o corpo do Senhor. Pai, ao participar dessa ceia, eu quero ser renovado, fortalecido, edificado pelo Senhor. Que haja transformação em mim, fortalecimento do Senhor. Que a minha vida mude a cada dia mais, ao participar dessa santa ceia. Meu Deus, abençoe e consagre esse pão. Que seja verdadeiramente o corpo do Senhor para nos dar vida e vida com abundância. Coma do corpo de Jesus. Aleluias. Levante para Deus. Levante para Deus o cálice. Meu Deus, aqui está o cálice do Novo Testamento, o seu sangue, Jesus. Aqui está o sangue do Senhor que foi derramado, vertido na cruz do Calvário, Deus, pelos nossos pecados. Ó Espírito Santo. Ó Espírito Santo de Deus, consagra. Consagre e unge. Meu Deus, esse suco, Pai, ao bebermos, ao tomarmos a Santa Ceia hoje,
Que o Senhor traga para a nossa vida, Pai, meu Deus, a tua presença. Oh, que o Senhor resgate a nossa fé, nossa comunhão contigo. Oh, meu Deus, que hoje o Senhor traga sobre nossa vida, Deus, a tua unção, uma unção renovada, um óleo novo sobre a nossa cabeça, Deus. Meu irmão, beba o sangue de Jesus agora. Isso, beba do sangue de Cristo. Receba aí a comunhão do sangue de Jesus na tua vida. Aleluias, aleluias. Levante as mãos ao Senhor. Erga as mãos ao Senhor. Aleluias, aleluias. Bendito seja o teu nome, Jesus. Aleluias. Oh, Espírito Santo, és maravilhoso. Oh, nós te amamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Tu és nossa força, nosso Deus, nosso Rei, nosso Salvador. Aleluias. Vem, Espírito Santo, envolve, fortalece o teu povo. Enche a tua igreja aqui, meu Pai. Fortalece os teus filhos. Enche o teu povo, meu Deus, do teu poder, da tua graça. Que haja nessa noite, Pai, o derramado do teu Espírito neste lugar, o derramado da tua presença no nosso meio. Aleluias. Glórias eu te dou. Aleluias. Levante as mãos. Aleluias. Eu navegarei, ouve, igreja, no oceano do Espírito. Oh, aleluias. E ali adorarei ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Eu adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, que me compreendeu, que me compreendeu. Sem nenhuma explicação, quero ver a igreja, sem nenhuma explicação. Agora você vai soltar a sua voz e vai cantar de coração. Espírito, Espírito. Oh, vai pedindo, peça com fé. Que desce como fogo. Oh, vem como em Pentecoste. Vem como em Pentecoste. Oh, oh, vem e encha-me de novo. Espírito, Espírito, chama por ele. Espírito, Espírito, que desce como fogo, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste, vem como em Pentecoste. Oh, oh, vem e encha-me de gozo. Levante as mãos à igreja toda. Espírito Santo, vem sobre nossas vidas nesta noite. Nos enche, meu Pai, da tua presença. Nos enche, ó Deus, do teu poder. Oh, derrama sobre nós o teu óleo, o teu azeite, Pai. Oh, nós queremos receber, Pai, mais de ti aqui hoje. Queremos ser cheios, revestidos do Senhor. Queremos ser tomados pela tua glória e pelo teu poder. Vem, vem, Espírito de Deus. Enche esse lugar, enche o teu povo. Fortalece os teus filhos. Enche a tua igreja. Ah, meu Deus, enche esse lugar da tua santa e gloriosa presença. Que o Senhor venha, meu Deus, como a onda, Deus, como a onda do oceano, Deus. Oh, meu Deus, passando aqui no nosso meio e nos enchendo, meu Deus, da tua graça e do teu poder. Aleluias, 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 aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor. Adorado, exaltado, engrandecido seja o teu nome. Oh, meu irmão, levante as mãos e diga: Espírito, Espírito, Espírito,
Espírito, que desce como fogo, que desce como fogo. Oh, vem como em Pentecoste, vem como em Pentecoste. Oh, vem e encha-me de gozo. Oh, levante as mãos, diga: Senhor, obrigado por estarmos na tua presença, mais uma vez te adorando. Pai, que o Senhor me conceda muito mais oportunidades como essa, de estar na tua presença, te adorando, te glorificando, Deus, e aprendendo a tua palavra. Jesus, que o Senhor seja a cada dia meu professor, o meu guia, o meu ensinador de justiça, pois a minha vida é tua, te pertence, eu a entrego, de corpo, de alma e de espírito. Aplaudo o Senhor bem forte, todo o coração. Aleluia. Glórias a Deus. Amém? Queridos, senta um pouquinho aí. Eu vou pedir para os obreiros passarem bem rápido o envelope do dízimo e da oferta, tá bom? Hoje é especial, Dia dos Pais, Santa Ceia. Eu vou entregar uma lembrancinha para os irmãos aí, tá? Ainda vou entregar a lembrancinha para os irmãos. E também tem uns presentinhos que a gente reservou para os papais, tá bom? Não é coisas assim muito grandes, né? Não é coisas muito preciosas, não, mas é de coração. Amém, pessoal? É importante a gente lembrar de vocês. Amém. Deus abençoe. Ela quer contar uma benção? Então vem aqui contar. Vem contar. Cadê o microfone para ela? Cadê um obreiro aqui para pegar o testemunho da irmã? Isso. Glória a Deus. Enquanto vocês vão preparando as ofertas e os dízimos, as doações, a irmã vai... Senhor, calma aí, meu filho. A irmã vai preparar para dar o testemunho. Vem cá, irmã. Se aproxima aqui. Vamos fazer a coisa bonitinho, né? Olha para o povo. Como é o nome da irmã? Meu nome é Régia. Régia Maria Martins. Dona Régia. Vou contar uma benção, porque para mim é muito especial. Meu pai, quarta-feira, ele piorou, que está com câncer. Aí ele piorou quando foi. Eu não vim para a igreja, que Deus sabe de todas as coisas. Quando foi sexta-feira, ele vomitou sangue. Agora sim, é um sangue preto. Fui para o hospital, se internou-se. Quando foi ontem de manhã, piorou de novo. Hoje aí foi para o UTI. Aí chorei muito, pedi muito a Deus, entreguei a alma dele, o espírito dele, a vida dele na mão dele. E pedi muito a Deus para ele não deixar meu pai sofrer, se for na vontade dele, se não for do mesmo jeito, eu entreguei tudo na mão dele. Quando foi agora de noite, a médica ligou para minha filha e disse que meu pai estava recuperando a doença. Amém. Aí disse: olha, só está faltando agora a infecção que está na mangueira, que ele come pela mangueira. E a pressão que está baixa. Eu peço a Deus que Deus vai dar a saúde dele. Deus já deu a vitória. Vamos confiar, né, irmãos? Pior ele já esteve, agora Deus está tratando. Deus está no comando. Pois Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor pela bênção aqui da irmã. Obrigado, irmã, pelo testemunho. Deus está tratando seu pai e vai terminar essa obra em nome de Jesus. Amém? Amados, pode guardar os obreiros em envelope do dízimo, da oferta, as doações, né? Pode guardar. O pessoal que está em casa, que Deus abençoe vocês, tá? E que essa palavra fique no coração de vocês. E que Deus continue falando contigo aí, tá bom? Curta aí essa live, comente e deixa aí o seu like, né? E compartilhe com seus amigos, compartilhe nos grupos, tá bom? Essa mensagem eu creio que falou com vocês. Forte abraço, Deus abençoe a todos da live.